Aérea alemã revolucionária, encabeçada por Hitler para aniquilar o inimigo nos céus. E aqui está ele, magnífico, mortal e mau. Isso! Espalhados pela Europa estão os incríveis restos da que foi em seu auge a força aérea de combate mais eficaz da Segunda Guerra Mundial. Parece coisa dos filmes do James Bond. Criada do nada. Desenvolvida em segredo e apressada por Hitler, levando inovação em tecnologia a novas alturas. Não basta simplesmente acompanhar o resto do mundo. A Alemanha tem de superá-lo. O AR-234 é o primeiro e último bombardeiro a jato da Segunda Guerra. Esta é a história da Luftwaffe de Hitler. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir o domínio do mundo. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios das fanáticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das mega-estruturas nazistas. Obras do nazismo. Exército Aéreo. Maio de 1944. Nos céus acima da Alemanha Central, o as da Luftwaffe, de 26 anos, Gunther Hall, está caçando uma aeronave inimiga em seu Messerschmitt Bf-109. Aqui é Hal. Estou a 35 mil pés vindo pelo sul. Abaixo e à distância, Hall avista a maior formação de bombardeiros aliados que ele já viu. Formação de batalha. Mantenham boa distância entre si. Hall faz seu caça dando mergulho de nariz. Estou bem. Aproximação. O destemido as da aviação vai enfrentar uma força aérea aliada tamanho família. E a Luftwaffe de Hitler está em menor número, 8-1. Gunther Hall está lutando por sua vida. Hoje, evidências do poderio militar da Luftwaffe ainda pontuam esta floresta no noroeste da Alemanha. O arqueólogo de conflitos Tony Pollard está explorando o que resta de Heckling, a instalação de testes ultra-secreta da Luftwaffe. Esta não é uma floresta normal, porque de vez em quando você topa com estas construções estranhas e espetaculares. Olha essa cicatriz fantástica. Parece efeito especial de filme. Normalmente eu diria que o projétil que acertou esta parte da parede caiu do outro lado. Mas não. Ele veio desta direção e entrou e explodiu. Ao entrar bem aqui, na própria estrutura. Eles estavam experimentando aqui com um tipo particular de bomba, e a ideia era que ela fosse jogada por um avião Stuka. E ela era muito boa na penetração. Abriu esta coisa, quase como se as pétalas de uma flor acabassem de abrir. Apesar da força do impacto, ela não conseguiu romper, mas demonstra grande potencial. Inclusive, deixa eu me afastar um pouco porque tem pedaços enormes de concreto pendurados aqui no ar. A história da Luftwaffe remonta ao início dos anos 1920. Menos de uma década após a humilhante derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes estipulou que os alemães não poderiam ter um exército com mais de 100 mil, algo que pelos padrões de 1920 é bem pouco, e também que não poderia ter uma força aérea. O objetivo disso era garantir que a Alemanha nunca mais entrasse em guerra. Mas logo, uma série de clubes de planador aparecem pela Alemanha. Aparentemente inocentes, seu propósito é achar talentos jovens para uma nova força aérea proibida. No início da década de 30, o rearmamento secreto alemão está bem encaminhado. Então, em janeiro de 1933, Hitler sobe ao poder.
Um de seus primeiros atos como chanceler é nomear seu grande amigo e apoiador Hermann Göring, as da aviação da Primeira Guerra, para criar uma força aérea alemã nova em folha. Göring é um nazista convicto e também colega de Hitler. Ele é carismático, exibicionista, maquiavélico, tremendamente esperto. Ele é alguém que faz as coisas acontecerem. Ele é um dínamo vivo que respira. E essa é exatamente a pessoa que você quer quando tenta criar uma força aérea nova. Em julho de 1934, Hitler pede para Göring encontrá-lo no Festival de Wagner, no norte da Bavária, para uma atualização sobre a ainda clandestina Luftwaffe. Mein Führer? Festival maravilhoso, não concorda, Hermann? Sim, magnífico. Como está o progresso da reformulação da Luftwaffe? Ótimo, mein Führer. Muito bem. Recentemente, aprovei o programa para a produção de mais de 4.000 aeronaves até setembro do ano que vem. Não é o suficiente. Deve haver um aumento imediato em nossa produção. Se as potências ocidentais intervierem para impedir o rearmamento, será um desastre. É claro, mein Führer. Não basta simplesmente acompanhar o restante do mundo. A Alemanha deve superá-lo. Göring imediatamente se põe a aumentar a capacidade da Luftwaffe. Ele encomenda aviões novos e põe em movimento um grande recrutamento para treinar pilotos. Então, em março de 1935, Göring revela com estardalhaço para o mundo a existência da antissecreta Luftwaffe. Quando Göring e Hitler anunciam o nascimento da nova Luftwaffe, eles estavam esperando uma tremenda gritaria global, especialmente dos antigos aliados da Primeira Guerra. Mas, na verdade, ninguém sequer piscou o olho. Fazia 16 anos desde o Tratado de Versalhes. Não havia vontade política entre os antigos aliados para fazer algo a respeito. Com a produção militar agora com capacidade total, Hitler e Göring viajam para a instalação secreta de testes da Luftwaffe em Hechlin. Aqui eles presenciam uma demonstração de seu último armamento e observam as mais novas aeronaves da Alemanha em ação. Evidências do trabalho pioneiro que ocorreu clandestinamente no local de 150 km² ainda sobrevivem. Depois de abrir caminho pela floresta, só posso descrever esta parte do local como uma bagunça. É muito difícil entendê-lo. Tem escombros espalhados, vestígios de bunkers subterrâneos e câmaras, pedaços de paredes, mas o que chamou a minha atenção foi isso. Esta sala de concreto em forma de barco. Tem paredes de ambos os lados. Inclusive, tem mais outra ali. Se não fosse uma fotografia, provavelmente não adivinharia o que é isto. Mas sabemos que elas ficavam de cada lado de uma espécie de hangar. No alto dessa estrutura ficava um motor de avião. E era aqui que era testado. Devia haver instrumentos científicos na célula abaixo, monitorando o desempenho. Isto data de 1931, mas era ilegal os alemães estarem mexendo com uma força aérea. Estavam violando o tratado. E esta aqui realmente é uma experiência bastante científica da engenharia de ponta alemã. E este era um dos 12 locais de teste, somente nesta área aqui onde estamos. Em agosto de 1938, a Luftwaffe já recebera milhares de novos aviões. Agora, Göring só precisa de bons pilotos e a próxima geração está começando a receber suas asas de voo. Dentre eles está Günther Hall, de 20 anos. Nascido no último ano da Primeira Guerra, seu pai serviu na frente ocidental. Ele tem sangue militar. Depois da formatura, pudemos escolher qual carreira seguir. Eu soube imediatamente qual seria a minha resposta. Piloto de caça, senhor. Em agosto de 1939, a nova Força Aérea Alemã tem mais de 4.000 aviões e cerca de 400.000 servidores. A Luftwaffe de Hitler está pronta. Ela está prestes a entrar em ação com um efeito devastador.
Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. A Força Aérea de Hitler, a Luftwaffe, revelada 4 anos antes, agora comanda o ataque. Usando o altamente preciso bombardeiro de mergulho Stuka para destruir alvos no solo. A artilharia aérea pavimenta o caminho para a força blindada romper as defesas polonesas facilmente. Esta combinação imbatível de velocidade e poder de fogo se torna conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Luftwaffe alemã abre caminho para que a infantaria e os panzers e as forças mecanizadas possam seguir e tomar a terra. A Luftwaffe destrói completamente todos os alvos que precisa, inclusive a Força Aérea Polonesa. A Polônia deixa de existir como país independente em 3 semanas. Agora, Hitler volta sua atenção para a conquista da Europa Ocidental. Holanda, Bélgica e França logo estarão na sua mira. O plano é contornar a linha Maginot, a barreira francesa de fortificações armadas que serpenteia ao longo da fronteira com a Alemanha. Ao invadir pela neutra Bélgica, os nazistas esperam atrair os aliados para a batalha. Um ataque panzer simultâneo pelo sul irá separar os exércitos aliados e cercá-los, mas há um grande obstáculo no meio. O forte de Eben-Emael. Construído pelo exército belga depois da Primeira Guerra para manter a Alemanha fora, seus imensos canhões protegem 3 pontes no canal Albert. Somente assumindo o controle dessas pontes vitais que os nazistas podem mobilizar seu exército e começar um ataque relâmpago na Bélgica, Holanda e França. Nós estamos no Forte Eben-Emael, num dos bunkers, no meio do bosque. Era uma série de 17 bunkers alojando armas de tamanhos e calibres diferentes. Todos interligados por uma rede de túneis com uma guarnição de cerca de 1.200 homens. Em outubro de 1939, Hitler chama o general de divisão Kirk Student da 7ª Divisão Aérea a Berlim. Ex-piloto de planador e agora comandante na Força Aérea da Alemanha, Hitler acredita que Student é o homem para lançar um ataque audacioso ao forte. Veja que ele tem fortificações externas, artilharia pesada, casamatas e uma série de metralhadoras. Um ataque por terra ao forte pesadamente armado de qualquer direção seria catastrófico para as forças alemãs. Mas Hitler notou uma falha em suas defesas e tramou um plano engenhoso. Um planador consegue pousar ali? Sim, mein Führer. Ótimo. Eu imaginava isso. Em 10 de maio de 1940, 11 aviões de transporte alemães, cada um rebocando um planador de ataque da Luftwaffe de 12 metros, decolam e rumam para Eben-Emael. Dentro da armada de planadores, uma força-comando de 85 paraquedistas. A 2.600 metros e a menos de 30 quilômetros do forte, os planadores são soltos. Veja, é aqui, o topo da fortaleza Eben-Emael. Dá para ver os bunkers pontilhando todo o lugar, um terreno plano. Local ideal para o pouso de planadores. Este era o ponto fraco da fortaleza. No total, 9 planadores pousaram aqui. E pegaram a guarnição belga totalmente de surpresa. Agora em terra, os paraquedistas têm de desabilitar os canhões monstruosos do telhado. Eles estão alojados sob aço sólido e torres em domo, mas os alemães vieram equipados com uma arma secreta chamada Roladung, ou carga oca. É um explosivo de 50 quilos projetado para ser fixado e explodir todo e qualquer armamento militar conhecido. Mas ele nunca foi usado em guerra até agora. Esta era a cúpula 120, a posição de tiro mais poderosa de Eben-Emael. 450 toneladas de aço, metade giratória.
Aqui estão os canhões. 59 centímetros de espessura. Aqui vemos que os alemães tentaram penetrá-lo com a carga oca. No fim, não deu certo. Então eles puseram cargas menores nos canos dos canhões, deixando a posição inteira inoperante. Em 15 minutos, os paraquedistas alemães desativam todos os canhões do telhado. Depois, se preparam para destruir a única saída do forte, prendendo os soldados belgas lá dentro. Agora estamos 25 metros abaixo do chão. Aqui podemos ver outro vestígio de uma carga oca. Os alemães a colocaram aqui, com um pavio, e ela criou ondas de choque enormes. Veja o que ela causou. Esta devia ser a saída, o elevador de munições e a escada. Tudo destruído. Quando a infantaria alemã chega, os soldados belgas presos não tiveram outra opção senão se renderem. Graças à Luftwaffe, as pontes para a Bélgica e Holanda agora estão sob controle nazista. A batalha para tomar a Holanda dura apenas 4 dias. A vitória dos alemães é seguida pela captura precoce da Bélgica. E então, Hitler invade a França. Encabeçando o ataque mais uma vez está a Luftwaffe. Nos céus, no centro da França, o piloto Gunther Hall persegue caças franceses. O avião que ele espera que lhe renda seu primeiro abate é o Messerschmitt Bf-109. James Holland está no campo de pouso Biggin, no sudeste da Inglaterra, para examinar um raro sobrevivente deste caça lendário. Um dos 2 únicos Messerschmitt 109 que ainda voam no mundo está aqui. Magnífico, imortal e com um cara de mal. O Bf-109 voou pela primeira vez em 1935. Sua velocidade, agilidade e poder de fogo farão dele um dos caças mais temidos da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, ele podia fazer as 3 coisas que eram mais necessárias para empreender um combate aéreo. Ele podia subir mais rápido que qualquer aeronave. Quando chegava na zona de batalha, ele podia atacar mais que qualquer outro avião e podia se afastar mais rapidamente que qualquer outro avião. Era isso que precisava fazer e era o que ele fazia lindamente. Para os milhares de novos pilotos de caça alemães como Gunther Hall, domar o poderoso Messerschmitt era uma tarefa assustadora. É maravilhoso estar sentado aqui e, é claro, não dá para imaginar como seria para um piloto jovem saindo no primeiro voo em um destes. Não havia Messerschmitt 109 de 2 lugares em 1940. Quando você terminava seu treinamento de voo, você tinha feito tudo o que seria possível, aprendido o layout do cockpit, sido alertado sobre perigos potenciais, mas no fim das contas era questão de fé. Da cabine de seu Messerschmitt, o recém-qualificado Gunther Hall avista uma formação de caças franceses. É agora, eu pensei. Esta é a nossa chance. São os franceses. Eu avancei, colei na cauda dele e disparei. Hall marca seu primeiro abate. Isso! Mas a animação tem vida curta. Eu nem cheguei a pensar que podia ter alguém na minha cola disparando em mim. O avião de Gunther fica muito danificado no ataque, mas incrivelmente ele consegue voltar para a base. Eu tinha atacado o inimigo, lutei e venci. À medida que a Luftwaffe abre caminho para as forças alemãs em terra avançarem pela França, o incessante poder de fogo da Blitzkrieg faz os aliados recuarem para a costa francesa. Sob o pesado ataque aéreo dos bombardeiros Stukas, mais de 300 mil tropas aliadas fogem de Dunkerque para a Inglaterra. Em 22 de junho, a França se rende. Hitler está maravilhado com o sucesso da Luftwaffe. Mas ela está prestes a ser mandada para uma nova arena de guerra e nos céus da Inglaterra ela enfrentará seu teste mais duro até então. Com a França ocupada pelos nazistas, Hitler volta sua atenção para a Inglaterra. E novamente a Luftwaffe, inexistente apenas 5 anos antes, está no coração de um plano. A operação denominada Leão Marinho.
Por meio de intensos ataques aéreos à Inglaterra, Hitler pretende destruir sua força aérea, a RAF, e reclamar superioridade aérea, limpando o caminho para uma invasão anfíbia. O avião que irá fazer uma parte vital da campanha de bombardeios de Hitler é o HE-111. Criação do projetista aeronáutico Ernest Heinkel, é um bombardeiro veloz de tamanho médio. Göring quer um grande número para a Luftwaffe e, para atingir a demanda, Heinkel constrói uma fábrica nova. James Holland está explorando as ruínas em Oranienburg, no noroeste da Alemanha. Isso parece ser uma casa da guarda aqui. Ah, sim, um abrigo. Dá pra ver que tem uma abertura onde deveria ter um rifle ou uma metralhadora. E aqui devia ser a entrada principal, a casa de guarda principal. Minha nossa, veja isso. Isso é absolutamente enorme. Com certeza eu não esperava isso. Eu não sei bem o que esperava, mas certamente nada desse tamanho. Eu tô surpreso com isso. Esta estrutura monstruosa é a Einflugale. Aqui os HE-111 eram montados e testados antes de entrar em serviço na Luftwaffe. Minha cabeça se enche de visões de Heinkel 111 rodando para fora e taxiando até a pista que ficava mais para lá. E dá uma olhada agora, tudo abandonado. No auge, mais de 12 mil pessoas trabalhavam aqui na fábrica Heinkel. Mais de 2 mil HE-111 saíram por estas portas, 452 só no primeiro ano da guerra. A construção inteira é basicamente de vigas de aço. Portas de hangar do outro lado também, então imagino que o lugar todo podia ser aberto. E pensar que está vazio agora e completamente parado. Mas devia ser uma colmeia de atividade desde os anos 30 até quase o fim da guerra. Em 30 de junho de 1940, Göring manda a Luftwaffe destruir a RAF. Mas os bombardeiros de Heinkel precisam da escolta de caças por proteção. Nos campos aéreos de todo o norte da França, pilotos de Messerschmitt, como Gunther Hall, se preparam para cruzar o canal inglês pela primeira vez. Lá, eles atacarão a RAF na Die Luftschlacht um England, ou a que se torna conhecida como Batalha da Inglaterra. Hall, Gunther. Quando recebemos coletes e botes infláveis, sabíamos que iríamos atravessar o canal para atacar os ingleses em seu próprio quintal. Havia muita expectativa e, obviamente, alguma ansiedade com a perspectiva. Em 10 de julho, a primeira onda de aeronaves alemãs parte do norte da França para a Inglaterra. O primeiro ataque aéreo da Luftwaffe começa com uma carga a comboios marítimos, portos e estações de radar. Depois, os alvos são bases da RAF. Os alemães iniciam a Batalha da Inglaterra com muita confiança, porque eles varreram todo mundo diante deles até esse ponto. Göring tinha certeza de que ele seria capaz de destruir a RAF em 4 dias. Mas o formidável bombardeiro Stuka mostra-se um alvo fácil para os caças mais rápidos da RAF. Após 6 semanas, os Stukas se retiram da batalha. Mas o bombardeio aéreo das bases da RAF por aviões como o HE-111 continua. Então, em 24 de agosto de 1940, um único incidente muda completamente o curso da guerra. A Luftwaffe bombardeia o centro de Londres. As primeiras bombas que caíram em Londres foram acidentais. Foi só uma tripulação que se perdeu. Mas o gabinete de guerra inglês exigiu uma retaliação na noite seguinte e assim o comando de bombardeio partiu e atacou Berlim. E Hitler ficou indignado. Não podemos deixar isso impune. É claro, mein Führer. Nossas bombas cairão em Londres e não nos campos dos caças, imediatamente. Em setembro, a Luftwaffe começou bombardeios em massa sobre Londres e importantes cidades do Reino Unido. Mas a nova estratégia de Hitler e Göring mostrará ser um erro catastrófico.
Os alemães não conseguem eliminar o sistema de rastreamento por radar inglês e a RAF é capaz de prever exatamente para onde as formações da Luftwaffe estão indo. Porque se você tem muitas formações diferentes atacando diversos campos aéreos, é bem difícil estar em todos os lugares. Mas se você tem uma formação grande, passando por Kent, obviamente por Londres, então é bem mais fácil organizar sua defesa. E essa foi a vantagem real para a RAF. Em 15 de setembro de 1940, a Luftwaffe lançou seu maior bombardeio em Londres. Eles encontram uma RAF incansável. 61 aviões alemães são destruídos em um só dia. Muito mais são danificados. Incapaz de sustentar perdas tão grandes, Hitler adia a invasão da Inglaterra. É o primeiro fracasso da Alemanha na guerra e Hitler responsabiliza Göring por isso. Göring tinha subestimado grandemente o poderio inglês. Ele não fazia ideia de que havia o primeiro sistema de defesa aérea coordenado conhecido pelo mundo. E ele desconsiderou totalmente a enorme vantagem que os ingleses tinham lutando em solo natal. A perda da Batalha da Inglaterra é o primeiro grande ponto de virada da guerra. A Luftwaffe agora se encontra na defensiva contra ataques aliados. A ameaça de aniquilação inspirará alguns dos projetos mais revolucionários e mais controversos da Segunda Guerra. Charles Manson foi o líder de um perigoso culto nos anos 60. Ele seduziu e manipulou muitas pessoas para fazer tudo o que ele queria, até mesmo matar pessoas. When somebody needs to be killed, there's no wrong. You do it. And then you move on. Tudo o que aconteceu foi revelado nessas fitas inéditas. Charles Manson, Assassinatos Brutais. Estreia dia 11, 9h45 da noite, no National Geographic. Que data é aquela que não sai da sua lembrança? Que te acompanha a vida toda? Que só de lembrar te emociona? Nós propomos um olhar especial para estes momentos. Feliz jantar surpresa com seus filhos. Feliz flores, sem motivo. A gente quer que você seja assim, feliz todos os dias. Nós, da Cacau Show, te desejamos um feliz hoje. Eu lembro bem das minhas férias em um hotel de Miami e da vista incrível que o meu quarto tinha da cidade. Mas isso já faz muito tempo. E se agora tiver um arranha-céu enorme bem na frente dele? Felizmente, no Trivago eu posso ver relatos recentes de fontes confiáveis para esse hotel. O Trivago mostra se as avaliações são positivas, neutras ou negativas, para que você possa tomar a melhor decisão. Essa é só uma das maneiras do Trivago ajudar você a encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Conheça Flavorstone Smart Square. Design inovador, mais espaço e agora com possibilidades infinitas na hora de preparar suas receitas. Do fogão ao forno, do forno à mesa. A nova Flavorstone Smart Square traz uma versatilidade inédita para deixar suas receitas favoritas ainda mais saborosas e com uma apresentação impecável. Sele na boca do fogão, asse perfeitamente no forno e sirva na hora. Sua tecnologia superior de selagem exclusiva e revestimento Flavorstone de alto poder antiaderente não deixa nada grudar. Graças às suas 6 camadas estruturais, Flavorstone Smart Square retém e distribui melhor o calor, mesmo em baixas temperaturas, para entregar tudo com mais rapidez e economia de gás e energia elétrica. E seu design inteligente proporciona mais espaço interno. Veja a diferença. Flavorstone Smart Square ainda prepara massas, deliciosos petiscos e até cozinha a vapor. Ela é perfeita para ser usada em todos os tipos de fogão e é muito fácil de limpar e muito fácil de guardar, sem ocupar tanto espaço no seu armário. Ligue agora e peça já a nova Flavorstone Smart Square. Tenha a família completa para refeições deliciosas. Ou combine os modelos que mais lhe agradam. Inclua a tampa de vidro para cozimentos perfeitos por convecção. A nova cesta para fazer massas, petiscos sequinhos e alimentos no vapor.
e o incrível cabo removível para usar e abusar das possibilidades que só sua Flavorstone Smart Square pode oferecer. Flavorstone Smart Square é mais uma exclusividade Polishop. Ligue ou acesse polishop.com e peça já a sua. Que tal tirar umas férias? Sentir a natureza, fazer amigos, relaxar. Relaxar? A corrente e o vento estão me jogando para todo lado. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. Na primavera de 1941, a RAF aumenta os bombardeios sobre a Alemanha. Com baixas de civis crescendo diariamente, cabe à Luftwaffe desenvolver novas formas de proteção para as massas. Vestígios de seu trabalho pioneiro ainda existem nesta floresta em Hechlin, a instalação de teste secreta da Luftwaffe. Eu estou vendo alguma coisa aparecendo na floresta e acho que é o que eu estou procurando. Elas são conhecidas como Casas Brancas e são abrigos experimentais contra bombas. Eles ficavam dentro de edifícios residenciais e davam proteção dentro do prédio e não embaixo dele, que era uma forma tradicional de abrigo antiaéreo. Ao me aproximar, o que chama minha atenção é esta pilha de escombros ao redor, que numa inspeção mais de perto, podemos ver que eram edifícios. Ao contrário daqueles que sobreviveram, quase que perfeitamente intactos, este foi totalmente destruído e foi destruído pelo bombardeio. E essa é a coisa importante em Hechlin. A Luftwaffe fazendo tudo o que é experiência. E para mim este é um exemplo único do tipo de engenhosidade que eles aplicavam aqui. A pioneira Luftwaffe tem só 6 anos. Está na guerra pela metade de sua curta existência e está prestes a combater em 2 frentes. Enquanto mantém sua campanha de bombardeio na Inglaterra, a Luftwaffe também liderará a invasão de Hitler à União Soviética. Aqui, 2.000 aeronaves alemãs, apoiadas por forças em terra, voltam à tática familiar e comprovada: a Blitzkrieg. A Luftwaffe é capaz de liderar os militares alemães e a ofensiva de armas combinadas no decorrer dos primeiros 6 meses da Operação Barbarossa, o ataque à União Soviética. Eles são ótimos explodindo campos aéreos e destruindo aviões soviéticos, no chão e no ar, porque a Força Aérea Soviética é obsoleta e é varrida do céu. Dentre os pilotos de caça desfrutando o sucesso inédito nos céus da Rússia está Gunther Hall. Após apenas 3 anos voando, ele registra seu 100º abate. Em novembro, o asa endurecido pela batalha é convidado para a Toca do Lobo, o centro de comando polonês de Hitler, para receber um prêmio do Führer. Estávamos combatendo os soviéticos há quase 6 meses, mas tinham nos garantido que a invasão acabaria em 8 semanas. Estávamos desesperados para voltar para a Alemanha. Mein Führer, quanto tempo vai durar a guerra na frente oriental? Hal, eu não sei. A Luftwaffe podia ter superioridade aérea sobre os russos, mas a imensidão do país está provando ser um problema para a Força Aérea Nazista. Enquanto a frente ocidental e o ataque à França em 1940 tem cerca de 80 quilômetros, o ataque à União Soviética tem cerca de 2.400 quilômetros. A Luftwaffe alemã tem de cobrir todo esse espaço aéreo e ainda manter a ofensiva contra a União Soviética. Em novembro de 1941, a Luftwaffe está bastante espalhada. Ela falhou em suprimir o poder de luta soviético que cresce em força diariamente. A Luftwaffe precisa mirar a indústria soviética, mas as fábricas estão fora do alcance dos bombardeiros alemães. Desde seu sucesso com o HE-111, Ernest Haeckel e sua equipe estavam trabalhando em um novo bombardeiro pesado de longo alcance, o Haeckel HE-177 Griff. Para satisfazer as demandas do Ministério da Aviação, ele deve carregar 2 toneladas de bombas por vastas distâncias.
mas também deve lançar bombas como o bem menor e mais ágil Stuka. É uma combinação quase impossível de alcançar. Quando os nazistas dizem que querem uma coisa, você tem de fazer. Mas isso significa reestruturar totalmente o corpo inteiro do avião. A fim de atingir o alcance, a velocidade e a altitude exigidos, o bombardeiro de Heinkel precisa de 4 motores. Mas ao soltar bombas, o estresse nas asas dos motores externos poderia arrancá-las fora. Então Heinkel monta 2 motores juntos. 4 motores agora irão acionar só 2 hélices, criando um design aerodinâmico muito mais forte. Mas o pioneiro arranjo do motor tem uma falha fatal. Ele gera calor intenso e os motores pegam fogo regularmente. Quando o Heinkel 177 finalmente decolou, todos reconheceram imediatamente que ele era uma armadilha mortal. Ele ficou conhecido como o caixão voador. Göring foi até ver um dos testes e presenciou um deles decolar e explodir em pleno ar. Tínhamos muitas esperanças para seu avião novo. Mas isso não chega nem perto delas. O requisito mínimo é que sua aeronave decole e pouse sem os pilotos arriscarem cada osso do corpo. Apesar da frustração de não ter tempo para criar um avião novo do zero, Göring fica com o bombardeiro com falhas. Os poucos que entram em ação nos céus da Rússia não causam qualquer impacto. E com os Estados Unidos entrando na guerra depois do ataque a Pearl Harbor, a Luftwaffe precisa de uma arma que mude o jogo, se quiser realizar os sonhos de Hitler para o Terceiro Reich. Em janeiro de 1942, a chegada do inverno destrói qualquer chance de os nazistas terem uma vitória rápida na Rússia. A Luftwaffe fracassou em destruir a oposição soviética. E Hitler faz de Göring, como chefe da Força Aérea, o único responsável. No meio da guerra, Göring é uma figura saturada, apagada, que perdeu influência por causa dos fracassos da Luftwaffe, que deixou o excesso de ganância e um estilo de vida extravagante levar a melhor. E Hitler não se impressiona particularmente com isso. Göring se tornou um incômodo em vez de um confidente íntimo. Tendo perdido a fé em Göring, Hitler passa a dirigir as operações da Luftwaffe pessoalmente. Seu último plano é para ela mirar em comboios no Atlântico, privando a Inglaterra dos materiais essenciais para ela continuar lutando. Crucial para o plano de Hitler é uma nova arma maravilha, o torpedo aéreo. Levado por avião, lançado na água e impelido até seu alvo por um motor embutido. Tony Pollard está indo para a ultra-secreta instalação de testes de torpedo da Luftwaffe, na costa norte da Polônia, no Báltico. Esta estrutura surge do mar. Parece coisa dos filmes do James Bond, esta ilha artificial. Com uma torre que era para observação do lançamento dos torpedos. E está claramente abandonada agora. Eu posso ver através do que eram as janelas. E aves marinhas moram nela agora. É fantasmagórica, mas é espetacular. Esta massa de concreto e aço é estrategicamente localizada fora do alcance de bombardeiros aliados. Aqui a Luftwaffe desenvolvia e testava os motores dos torpedos e aperfeiçoava as técnicas de lançamento. Este é o verdadeiro fim. Era aqui que os torpedos eram lançados de tubos para o mar. Seus motores acionavam e eles partiam. E é claro, a observação dessa operação era muito importante. Dá para ver que tinha uma ótima visão dos vários andares dessa estrutura. No auge, este lugar disparava uns 200 torpedos por semana. 2.000 pessoas trabalhavam aqui, na estrutura e no continente. Tudo ultra secreto, por isso sua localização aqui, no Báltico. Sobrou o suficiente desta mega estrutura para nos dizer que os alemães levavam a sério a corrida armamentista em relação a torpedos aéreos. No início da Segunda Guerra, eles estavam perdendo essa corrida, mas aqui, no Báltico,
Eles estavam decididos a ganhar essa corrida. Desde seu início em 1942, a Alemanha produz mais de 10.000 torpedos aéreos até o fim da guerra. Mas entregar esta carga mortal é um desafio para a Luftwaffe. O problema de disparar um torpedo de um avião é que você tem de diminuir a velocidade e descer para o torpedo não se romper quando cair na água. Mas quando o avião vem baixo e devagar, ele vira um alvo fácil para as defesas antiaéreas de um navio. No final do verão de 1943, as últimas armas fantásticas de Hitler não conseguiram impedir os comboios no Atlântico de chegar à Inglaterra. E incessantes ataques aéreos pelos aliados continuam a devastar a indústria alemã. A antes poderosa Luftwaffe agora depende mais do que nunca de seus poucos experientes pilotos de caça como Gunther Hall, que registrou 200 aviões derrubados em combate. Em setembro de 1943, ele é novamente convidado para a Toca do Lobo. Aqui, Hall é confrontado por um Hitler muito diferente do homem que ele vira apenas um ano antes. É incrível, mas as coisas mudaram. Ele também mudou. Se nós já tivéssemos as novas armas, a vitória certamente seria nossa. Se tivéssemos. O sonho de Hitler de dominar o mundo está desmanchando. Mas ele se recusa a ceder e a Luftwaffe tem mais uma arma secreta para usar. Aventura. Perigo. Instinto. Superação. Sobrevivência. Descubra-se aventureiro. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. O Fox Premium Festival já começou com as séries mais badaladas do momento agitando sua TV. Saca só o line-up dessa quinta. Tem a pegada urbana de Atlanta. What the hell is wrong with you? Empire. Feels good to be back. E Power. Para quem quer ir até as últimas consequências, tem o Batidão do Um Contra Todos, que vem comprovar o seu sucesso internacional. É de homens como o senhor que a gente precisa. Desfrute sem culpa, porque o Papa aqui também é pop. E os mortos estão mais vivos do que nunca. There's no going back. Everything we're doing, it ends. Cola na grade do Fox Premium Festival. Pra mim, o café da manhã tem que ser especial. E pra você, o que mais importa em um hotel? A localização? A limpeza? A qualidade da cama? Trivago compara o que mais importa pra você em vários hotéis. Avaliações para café da manhã, localização e limpeza são calculadas de acordo com o nível de satisfação de milhões de opiniões. Esse é mais um jeito do Trivago ajudar você a encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Tudo o que você precisa está aqui dentro. A chave para um mundo mágico. Magia. Nós temos uma fragrância para isso. Glade Edição Limitada. SC Johnson, A Family Company. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos da Disney. Novembro nos cinemas. A Steamer Titânio Connect, o banho de vapor iônico que alisa, dá brilho e hidrata seus cabelos profundamente. Agora com a exclusiva tecnologia Titanium, que cria o liso natural até nos cabelos com química, sem mudar a cor e nem danificá-los. Veja, o calor constante das placas de cerâmica e turmalina abre as cutículas e envolve os cabelos com o banho de vapor que alisa e hidrata profundamente. Em seguida, 63 milhões de íons são disparados para selar a cutícula e manter a hidratação por muito mais tempo.
O efeito liso natural é finalizado com a ação mineral do titânio, que elimina o frizz e neutraliza a eletricidade estática, até nos cabelos com química, sem mudar a cor e sem danificá-los. O resultado? Cabelos mais saudáveis, cheios de brilho e lisos, com movimento natural em uma única passada. Você nunca viu nada igual. A Steamer Titanium é único porque só ele tem placas de cerâmica e turmalina que protegem os fios. Controle eletrônico com 5 níveis de temperatura para cada tipo de cabelo. Pentes integrados que dispensam a pré-escova. E controle de intensidade de hidratação com vapor suave ou intenso. Tudo isso desenvolvido para você ter cabelos lisos, hidratados e mais cheios de brilho por muito mais tempo. E para valorizar e cuidar ainda mais do seu cabelo, você recebe de graça o protetor térmico Protect Hair Biomotion. Sua exclusiva fórmula com 12 óleos nutricionais e silicones aumenta o poder de proteção contra as altas temperaturas, ajuda a deslizar de forma mais suave e também proporciona controle instantâneo, alinhamento extra e definição dos fios rebeldes, enquanto deixa o seu cabelo mais brilhante, macio, hidratado e sem frizz. A Steamer Titânio Conair. Peça já o seu. He confided me about killing people, about how groovy it was to take a gun and blast some guy in the stomach. Na família que Manson criou, ensinamentos como esse eram comuns. Whoever gets in our way, they go. And it's very simple. Because when you don't care, you can do anything. Tudo o que ele fez foi revelado nessas fitas inéditas. Charles Manson, Assassinatos Brutais. Estreia, dia 11, 9h45 da noite, no National Geographic. Em 1944, a antes poderosa Luftwaffe está em menor número do que as forças aliadas combinadas. O bombardeio intenso da Força Aérea Americana prejudica a fabricação de aviões alemães e a Luftwaffe está ficando rapidamente sem aviões e pilotos. A Luftwaffe é a primeira parte das Forças Armadas Alemãs que está em combate a guerra inteira e ela simplesmente não aguenta esse nível de ação contínua. Em 12 de maio de 1944, a Força Aérea dos Estados Unidos lança seu maior ataque aéreo. Perto de 900 bombardeiros e quase 1000 caças sobem aos céus. Sua missão: exterminar a indústria de combustível da Alemanha. Depois de 4 anos de combate aéreo e 273 abates, o piloto de Messerschmitt, Gunther Hall, é um dos poucos ases da Luftwaffe sobreviventes. Mas nada pode prepará-lo para seu próximo encontro. Aqui é Hall. Estou a 3.500 pés, vindo pelo sul. No céu da Alemanha Central, Hall avista a maior formação de aviões aliados que nunca vira antes. Resoluto, ele faz seu caça mergulhar de nariz. Formação de batalha. Mantenham boa distância entre si. Hall ajusta sua mira em um caça P-47 americano e dispara. Ele acerta em cheio e, em seguida, uma segunda vez. O as da Luftwaffe está agora sendo atacado por 4 caças aliados que o perseguem. As balas dos P-47 americanos perfuram seu avião. Uma bala decepa seu polegar. Com seu avião fatalmente danificado e perdendo a altura depressa, Hall tem poucos segundos para escapar. A Luftwaffe está perdendo aviões mais depressa do que pode repô-los. Mas Hitler tem mais uma arma secreta na manga. É o arado AR-234. É o primeiro bombardeiro a jato em operação do mundo. Isto é fantástico. É o último exemplar que resta do arado AR-234. O bombardeiro a jato alemão feito no fim da guerra, na tentativa de virar o jogo de novo a favor dos alemães. O AR-234 é o primeiro e último bombardeiro a jato da Segunda Guerra.
Esta é a parte revolucionária do avião, o motor a jato. Durante a Segunda Guerra, os motores a pistão estavam chegando ao limite de sua capacidade de mover aviões depressa e bem alto no ar. Jatos são a resposta. Eles voam mais alto e mais rápido que tudo que os aliados tinham, fazendo dos jatos alemães os aviões mais avançados tecnologicamente da Segunda Guerra. O AR-234 tem uma categoria própria, mas a última maravilha da Luftwaffe surgiu tarde demais. Muito embora os alemães pudessem pôr cerca de 2 dúzias de arados AR-234 no ar em estado operacional antes do fim da guerra, era pouco em comparação com os milhares de ataques aéreos que os americanos lançavam contra os alemães todos os dias. A Alemanha não podia produzir o suficiente para mudar a guerra aérea. Em abril de 1945, a antes formidável Luftwaffe está de joelhos. Ela está desesperadamente com poucos pilotos, aviões e combustível e não pode lutar mais. Apesar do fracasso final da Luftwaffe e seus muitos pontos baixos, ainda temos de parar e admirar o que eles conseguiram em período tão curto. Desde o início, em 1935, até o primeiro jato operacional, é um crescimento numa velocidade inacreditável. Com Hitler agora encarando a derrota iminente, cercado pelo exército russo em Berlim, Göring tenta concretizar uma ambição antiga e assumir o controle. Acreditando que a manobra seja um ato de traição, Hitler manda prender Göring. É um dos últimos comandos do Führer antes de ele finalmente admitir que perdeu a guerra e cometer suicídio. Quando a Alemanha se rende, Göring se entrega a soldados americanos. Ele é levado a julgamento em Nuremberg e considerado culpado por crimes de guerra. É sentenciado à morte e será enforcado. De algum modo, ele conseguiu persuadir um médico americano ou um dos guardas americanos a lhe dar uma pílula de cianeto minutos antes de ser levado ao cadafalso. Ele toma a pílula e, quando os guardas o encontram, lá está ele, morto. Mas piscando com o olho aberto e o outro fechado. É mesmo extraordinário. A Luftwaffe mandou 20 mil pilotos de caça em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 2 mil voltaram vivos. Gunther Hall foi um dos sortudos. Ele sobreviveu ejetando-se de seu Messerschmitt. Depois da guerra, ele continuou como militar e subiu à posição mais alta. Tornou-se chefe da Força Aérea Alemã Moderna. Morreu em 2009 com 91 anos. Com 275 aviões abatidos por ele, Gunther Hall é o terceiro mais bem-sucedido piloto de caça da história.